Bem, meninas, vamos começando para a gente não estourar o horário de novo. Vamos tentar acabar dentro do horário. E aí, agora, quem já vem participando, o processo é o mesmo, vocês compartilharem 3 minutos, 5 minutos, aonde vocês chegaram, dúvidas e conclusões. Uma das coisas importantes de hoje é se vocês conseguiram fazer a roda de conversa do capítulo 2, que tem 3 questões lá que são importantes. Repassando, as questões da roda de conversa a gente considera o essencial. O conteúdo é o que está no Classroom. Mas a roda de conversa são 3 perguntinhas. No Classroom, aquele documento tem 20 páginas, tem 3 páginas só de resumo. O conteúdo está lá, o essencial está no documento que vocês fizeram. A linha que a gente segue, vocês absorvem o essencial, mas para fazer tudo o que vocês precisam, vocês vão ter que entrar no detalhe, mas uma coisa de cada vez. Tá? O objetivo nosso hoje é todos que estão aqui garantir, bem, o essencial eu estou de boa. Agora eu preciso ver os detalhes, preciso ver meu projeto, preciso ver muita coisa, mas eu estou de boa no essencial. Quem quer começar? Não sei se a Virgínia consegue falar agora. Se você conseguir, você se apresenta. Tá dando para ouvir agora? Boa, Virgínia. Bora. Quem é você? De onde que você é? O que você faz? Por que você está aqui? Então, me chamo Ana Virgínia, sou de Caruaru, Pernambuco, uma cidade do interior. Sou bacharel em Direito. E hoje eu estou entrando na área de privacidade e proteção de dados. Perfeito, super bem-vinda. E a Virgínia está chegando. E particularmente, Virgínia, eu diria para você ficar atento ao pessoal que está focado na questão do fake news e no IA, onde a gente vai ter questões de segurança de dados. Se você tiver disponibilidade, você está convidado para fazer igual a Maria Regina, a Ana, a Aura, circular entre as salas também, para ir conversando e vendo o que cada um está fazendo. Mas na sua área, em particular, a questão do fake news e segurança, com certeza seria um ponto de atenção que a gente destaca. Super bem-vinda. E quem começa? Quem começa? Senão a gente vai pela letra. Começa pelo lado da Amanda. Não, tem o lado da Adriane antes. Quem começa? Alô, quem começa? Não. Quem foi? Maísa. Bora? Então, a minha turma eram de 3 pessoas. Aí a Sueli também estava fazendo parte. Porém, o e-mail dela, não sei explicar bem, foi meio que duplicado. Então, acabou que ficou em 2 turmas ao mesmo tempo. E aí, a turma que ela estava mesmo foi a outra. Então, no momento está eu e outra pessoa, só que essa outra pessoa não participou ainda. No caso da sala, né, de conversa da gente. Tá. Então eu iria falar um pouquinho mais sobre o meu projeto. Eu já até havia falado um pouco antes. Que é usar a inteligência artificial, as tecnologias que a gente tem, para expandir as formas de aprendizado. Que no caso é a metacognição, né, a gente pode chamar assim. E no caso eu já falei o que é e qual a área. E a quem interessaria, e seria o público-alvo dessa proposta, desse projeto. Todo mundo, porque eu creio que todo mundo tem ideias a desenvolver, todo mundo tem projetos, que é ter uma vida mais produtiva, porém não tão cansativa. E essa inteligência artificial estaria justamente aí para auxiliar. Perfeito, os destaques no tema que você coloca, a gente já citou várias vezes a importância da IA na educação, e
principalmente você focar as perguntas do capítulo 2, de que o que é IA, e que a gente tinha comentado, IA que não aprende não é IA, é um programa qualquer. Então isso é uma coisa que na hora que você está falando de educação fica mais importante, e isso significa processo. Então existe uma forma de fazer com que IA aprenda. Na hora que se fala de educação, a questão de conteúdo correto e o que é correto, o que é verdade, são questões assim complicadíssimas, e com certeza você vai ter uma área de trabalho, fontes, referências imensas, e é um assunto extremamente importante, mas se liga principalmente na questão da pergunta do capítulo 2, o que não é IA e qual a diferença. Uma das coisas que a gente resume: IA aprende. Se não aprender, não é IA. E isso, na hora que está falando de ambiente de educação, tem tudo a ver. O que significa que o professor, o aluno, uma instituição tem que ensinar a IA? Sim. Ah, mas a gente não ensina. A gente assina lá, faz o login, usa, faz as perguntas e entrega. Então, a gente está se metendo numa confusão mega. E, com certeza, é um tema para você trabalhar para ensinar a IA. O que vocês estão falando? É o que a gente está fazendo desde 2023. Exemplo, a gente participa do LED, a gente avalia os projetos do LED, a gente pegou toda a metodologia do LED, pegou o material, pegou a metodologia de gestão de projeto e foi enfiando tudo dentro das IAs que a gente trabalha, como se fosse colocando no unificador. E quando a gente pede uma avaliação, vocês não perguntam para a IA, não, a gente pede pergunta do tipo: esse projeto, ele está atendendo todos os requisitos do LED? Esse projeto está atendendo que ODS? Esse projeto é coerente com a BNCC? Essa é a forma correta de usar a IA na educação, o que significa desenvolver a competência de ensiná-la. E se quem está na educação não desenvolver a competência de ensinar a IA, não é quem usa a IA de maneira quase que mística que vai fazer isso. Então a grande responsabilidade do seu trabalho é o que é e que não é IA, e como é que ensina para que ela faça coisas que sejam úteis, não que ela faça um monte de bobagem. E parabéns, porque o tema é... Nossa, você vai ter diversão que não acaba mais. Parabéns. Muito obrigada. E a ideia também é ela justamente ajudar na construção de ideias, fornecer dicas e opções para o projeto da pessoa que estiver tendo contato com ela, com a inteligência artificial. Tá, você tem um exemplo do Brasil, que está inclusive no material lá do IA, que é a Sabiá, e a IA brasileira, e uma coisa assim, muito interessante da Sabiá, e todos que estão em IA com certeza é importante ver, a IA, a Sabiá, com pouco recurso, com estrutura pequena, etc., bate as top famosas no exame do Enem e no exame do OAB. Como que eles conseguem fazer isso? Porque foi ensinada. Então a Gringolândia não está ensinando Enem, nem que é referência, nem sabe que é exame do OAB no Brasil, cai no meio do mundaréu de coisas. Então, esse exemplo a gente acha super importante para você que está falando de educação. Uma IA brasileira, quase sem recurso comparado com as top mundiais, consegue um resultado melhor porque ela foi ensinada. E a competência está justamente quem nunca tinha que ensinar. E um dos exercícios que a gente recomenda a todo mundo que está da IA aqui, nem sabia que tinha IA brasileira, o que é esse tal de Sabiá, é o passarinho, não sei o quê. Todos estão falando de IA, a gente recomenda que alguma atividade, vocês olhem, o pessoal do ODS também, ela tem algumas coisas, não, mas a outra é muito mais fácil, tem muito mais recursos, não sei o que, sim, tem bilhões de dólares, mas entender essa questão do conceito e uma coisa que é, e ela bate no exame do OAB, eu tenho até advogada aqui, bate no exame do OAB, bate no Enem. Por quê? Porque foi ensinada. Próxima. Próxima. Eu
eu e a Adriane, a gente decidiu o nome da tribo, que é Coco Plast Bill, e talvez esse possa até ser o nome do aplicativo que a gente tem em mente. Perfeito, gostei, nome pequeno. O que mais? Vocês chegaram na roda de conversa do capítulo 2? Não, a gente não discutiu a roda de conversa, não deu tempo. Tá, então o item para vocês irem vale para todos, então tem coisas que a gente fala no primeiro, não repete. Para quem está com o ODS, o capítulo 2, ele entra na questão da ODS, entra na questão da meta e começa a falar de fundamentos. Teoria da mudança, essas coisas da semana que vem, mas vocês ficarem alertas para que qual ODS, qual meta do que eu estou falando é extremamente importante. Vocês vão ver que tem uma referência de que as ODS é extremamente importante para você se comunicar com o mundo, porque o mundo se comunica através das ODS. E as ODS não é mais para vocês o andar de cima, que tem 16, é o andar de baixo, que tem 169. Pergunta, mas de qual que você está falando? E então vocês vão ver, o simples fato de mergulhar, tá, já vai trazer um outro conteúdo completamente diferente e extremamente rico, que se comunica com o mundo. Então, super importante. E no caso de vocês, olha lá no Classroom o material escrito Desafio Circular. Se vocês estiverem com tempo, com coisa, tem também toda a página do Desafio Circular, mas pelo menos esses 2 documentos vocês vão achar referências importantíssimas. Bora? Próxima. Próxima. Oi. Oi, Luísa. Hoje eu consegui conversar com a minha amiga de projetos, a Suelen, que daí deu problema nos outros dias, que daí ela tava em outro grupo, só que daí agora a gente tá certo, e daí a gente conseguiu conversar sobre o projeto e também sobre a pergunta de ontem, do formulário. Daí, no projeto, a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa voltada para o bullying mesmo. A gente teve bastante ideia, só que o que a gente mais achou interessante foi, usar a inteligência artificial para um monitoramento visual. Então, daí, identificar o bullying nas escolas por fotos ou vídeos. E outra ideia também que a gente teve, que foi bem legal, assim, foi a questão do cyberbullying. Porque atualmente, né, muitos casos de bullying, eles começam na internet, assim, esses casos que acontecem na escola. Então, usar a inteligência artificial também para monitorar isso, já que muitos estudantes hoje em dia têm acesso à internet e não utilizam isso de uma forma boa. Perfeito. Esse tema é extremamente importante. A gente tem bastante material, a gente vai voltar nisso, de que vocês olhem lá no material, no caso é do desafio ODS, mas a gente pode compartilhar, vocês têm acesso nos 2, o material do ECA, em que essa questão do bullying, a questão da saúde mental, a questão do direito, extremamente de segurança na escola. Então a escola, os alunos não consideram um lugar seguro, uma das razões é o bullying, e aonde isso vai parar. A gente tem um material da série Adolescência, em que essa questão de bullying, simplesmente alguém morre. Então isso é muito sério, e de tempo em tempo a gente infelizmente acaba vendo nas mídias, no jornal, na imprensa, na TV, de que em algum lugar, não estou falando da estratosfera do Brasil, em alguns casos até perto, alguém morreu. Então a gente está falando de algo seríssimo e que tem que ter muita atenção. E misturando com o que você falou e com o que o grupo colocou,
o primeiro choque que eu tive foi quando eu vi a primeira notícia de que alguém se matou por causa de uma IA. Então é uma loucura. Não, mas é porque eu estava de depressão, estava disso, estava daquilo. Tudo bem, pegou uma situação fragilizada. Mas não que alguém morre por causa disso, vai para outro nível de alerta. Então, trabalhar nisso, trabalhar na prevenção, muito da prevenção é o alerta, muito da prevenção é não cair nas armadilhas. E na que você fala da questão visual, é um espaço de trabalho muito interessante, e se você for mergulhar na questão da escuta ativa e métodos, inclusive, de detecção de violência, isso daí é muito desenvolvido com relação à criança. Então, assim, misturando tudo, com tudo junto e misturado, faz parte da técnica de quem trabalha com abuso sexual de criança, trabalhar só com imagem, porque a criança não consegue falar, tem trauma. Mas, às vezes, o desenho que ela faz, alguma coisa, algo que você está falando, de trabalhar por visual, com algo que parece que não é nada, traz a grande dica. Então, algo que a gente é ligado ao CMDCA e me chamou muita atenção, que todas as técnicas de abordagem são visuais, pelo simples fato que não consegue falar. Então, mas alguém atento, e você fala, tá, a IA consegue ser extremamente atenta se eu ensinar. E ensinar a IA a reconhecer o cuidado, inclusive, de não passar, de entender tudo errado, de gerar preconceito. Tem uma coisa da IA que é uma loucura, pesquisa feita, que a IA conclui que negro é bandido. Então, é uma loucura esse negócio. E por que ela conclui? Porque todas as estatísticas que ela tem, penitenciária, não sei o que, etc., é negro, e o branco europeu é o bonzinho, então ela chega a essa conclusão. Então, uma responsabilidade imensa no lidar com isso, com viés. A hora que ela vai trabalhar esse tema do viés, do algoritmo, etc., e vocês parar para pensar, como é que ela aprende? Ela aprende com o que é enfiado lá. E o que é automático, a mídia domina com coisa ruim. Então, você está com um tema muito sério e que abre muito espaço para trabalhar coisas importantíssimas. Parabéns. O que mais? Próxima. Oi. Bora, Daniele. Eu ainda estou sem alunos, né, na minha sala. Estou aguardando ainda a coordenação ver como é que vai fazer com essa situação. Eu estava falando com a Ana, aí ela me sugeriu para estar assim, visitando as outras salas, para estar auxiliando também algumas alunas até porque elas estão também sem professores. Aí amanhã eu estarei fazendo isso. Só para alinhar, amanhã é o dia da palestra Então, amanhã não tem reunião de conexão. Então, amanhã é o dia da palestra. E a orientação é o seguinte, a gente continuar focado em garantir. Então, a gente tem outros casos aqui, igual a Michele, que estava com a mesma coisa, e a gente levou a questão para o futuro cientistas, porque faz parte do processo, tá? É extremamente importante manter a estrutura. Vão surgir problemas, todas as turmas têm, essa tem mais porque tem menos alunos, normalmente a gente tinha dito que era para 15 vagas, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Então tem 3 alunas que chegaram depois, em substituição de quem não estava, e os casos que foram reportados, e aí a gente precisa ver os casos que foram reportados de problema, a gente inclusive vai ter um retorno hoje da Gabriele, que é a coordenadora da regional, porque o objetivo é manter o processo do jeito que está o planejamento. E os desvios a gente resolver com a coordenação do futuro cientista. Então, enquanto isso, a gente vê, e enquanto isso, o que eu faço? Enquanto isso, avança. A mesma coisa que a gente falou, por exemplo, deixa eu ver, a Michele estava aqui, a Heloísa estava aqui, e acho que a Eduarda estava aqui, com o mesmo problema. O que eu faço? Avança. Porque se a gente começa a fazer atalho, não vai dar certo.
E o que eu faço que não apareceram as outras? A gente vai escalar para a coordenação. E se não resolver, a gente vai pensar no que faz, então, mas a gente precisa manter o processo do jeito que está. E em relação ao o projeto que você está olhando, qual que é? Sim, é o forno, né? O forno sustentável, o forno solar sustentável. E o seu forno foi adorado, então o seu forno, faça o favor de avançar com o seu forno. É um projeto magnífico que já foi consolidado em uma das turmas que eu ministrei em 2023, com os alunos do segundo ano, né, do ensino médio. E a ideia do forno solar sustentável partiu e surgiu também com relação dos alunos que tenham deficiência, né, que tinham deficiências visuais, não enxergava direito e outras necessidades especiais. Pelo menos na minha turma do segundo ano, eu tinha 15 alunos que tinham essas necessidades. E quando esses alunos, eles chegam na escola, né, na sala de aula, muitos deles não viram a física, né, a física no finalzinho do Fundamental 2, que é o 9º ano. Então, quando eles chegam no ensino médio, eles acham que a física é uma coisa assim, catastrófica, né? Que acha que é só cálculo, que é só fórmulas. E eu fui mostrando a eles que não é bem assim, que a física está no nosso dia a dia, né? Tudo que nós vamos fazer, nós podemos encontrar a física. Então, aí quando eu verifiquei que alguns desses alunos do primeiro ano e do segundo ano tinham essa necessidade especiais, principalmente no segundo ano, né? Aí veio essa ideia de fazer um projeto em que todos os estudantes pudessem, né, estar aglomerados no conteúdo da física. Aí foi magnífico, foi maravilhoso, né? A escola abraçou, né? Assim, foi um projeto da sala, não foi um projeto assim para ser exposto na escola. Eu queria que isso fosse executado, né, na escola em geral, para a comunidade também estar conhecendo esse projeto. Mas só foi algo assim, um projeto simples, né, que eu fiz e deu bastante certo. Parabéns, parabéns, parabéns. A gente não tinha história do coisa, eu já tinha amado o forno, agora com a história e os alunos. Então já fica 2 desafios para vocês. A gente vem desde o esquenta perguntando quem tem projeto, ideia para submeter, apresentar. Vocês viram que tem gente que apresentou vídeo, apresentou artigo. Você já está feito o convite para você apresentar o próprio projeto. E pensando até na situação que você está falando, a gente comentou, já comentei aqui, que a gente tinha proposto para futuras cientistas que a gente podia acolher mais alunos. Eles falaram não vai dar por causa de bolsa, por causa disso, por causa daquilo. E aí o que a gente fez? Tá bom, a gente pode fazer internamente com monitores, os monitores estão aqui, e a gente tem inclusive alunos que querem participar. Então, eu disse e repito, se você tiver alunos que participaram desse projeto, que queiram participar, queiram compartilhar, queiram trocar, são super bem-vindos, porque ao mesmo tempo faz parte do processo mostrar que esses projetos maravilhosos existem, que nasceram por iniciativa de uma classe, de uma professora, de um aluno, e eles existem, então são extremamente inspiradoras. E você colocou algo que aumenta mais ainda a importância do que você falou. Já estava encantado com o forno solar e onde você está. Agora, na hora que você colocou a questão da inclusão dos deficientes, nota a escala da importância que o projeto tem, inclusive para a gente, assim, realmente a gente te desafia a contar a história do projeto. Tem outros aqui, já tem a história das mariposas, e de repente o seu caso, já tem a história, a gente já repetiu bastante, dos mediadores verdes, etc. Então, de você contar, se você consegue contar organizado para que a gente compartilhe, porque de repente você ilumina alguém, e alguém que estava pensando no assunto, de repente pode aderir ao projeto.
convidar alunos que tenham participado seria inclusive a forma de reconhecer. Então a gente não consegue trazer a bolsa do CNPq, mas ver se você tem alunos que você diz, olha, eu consegui que você participe. Você quer ir lá ajudar a contar isso e participar? Se você achar, nossa, vai ser absolutamente fantástico. Porque é alguma coisa que a gente já tem em outros casos aqui. Então, super bem-vinda, parabéns. Eu acho que, Fernando, com relação aos alunos participarem, vai ficar um pouco complicado, porque eu fui transferida de escola, né, 2023, já estou em outra escola, inclusive eu ensino em outra cidade, né, e aí não tem como eu entrar em contato mais com esses estudantes, porque eles já se formaram, alguns deles já estão fazendo faculdade, né, então, assim, mas eu estarei falando com os estudantes que na escola em que eu estou agora. Eles são bem inteligentes também. Inclusive, eles foram selecionados para participar da astronomia internacional, que eu sou professora, né, orientadora desses estudantes, e eles estão bem inteligentes. Eu acredito que eles vão querer. Perfeito, perfeito, perfeito. Algo que a gente sempre repete para as professoras, queridas professoras, vocês estão no meio das férias, preocupados com os alunos, preocupados com tudo isso. Conta com a gente o que vocês acham que faça sentido para os seus alunos. A gente vai insistir muito, por exemplo, você falou dos seus alunos esse ano, a gente está desde o primeiro dia e toda a estratégia na hora que você entra vai estar no sentido de que o que for feito aqui vai ser levado para a escola, vai fazer acontecer. Quando eu digo, olha, os professores têm autoridade de ir na reunião de planejamento dizer, nossa, eu estou com algo incrível para fazer, etc., que eu quero fazer, e a gente usar toda a estrutura, inclusive futuros cientistas, nossa, para apoiar que essas coisas vão em frente, feira de ciência, seja o que for. Se você ainda conseguir trazer algum aluno, não estou falando trazer a classe toda, mas de repente fala, nossa, mas tem um ou outro lá que se eu pudesse, ia ser tão importante para ele, tá? Ia ser para ela, ia ser tão importante o reconhecimento, e na hora que eu for propor que a gente quer fazer isso em 2026, nossa, que diferença que é na hora que você fala, mas tem um aluno junto querendo fazer. Em alguns casos, tem professor e aluno aqui, que isso fica fácil, mas fica o convite e parabéns, parabéns, parabéns. Só vai ganhando importância o seu forno. Michele? Oi? Oi? Sim, como eu tinha falado, eu ainda não entrei em contato com a minha parceira, né? Mas aí a Aura me ajudou hoje, a gente discutiu sobre o tema e o que a gente poderia fazer. E chegamos à conclusão de que poderíamos fazer algo bem ligado à exclusão digital, bem por mais inclusão na tecnologia, que a gente achou isso um ponto bem importante, até pelo caso da pandemia, né, que teve, que isso dificultou muito também dentro do tema. Perfeito. Uma coisa assim, geral, alguns já estão, dos 10 tribos, 8 já estão com a identidade, tem 2 para acertar, vamos ver se a gente consegue garantir que a gente chega hoje de tarde com as 10 já com a identidade, ou seja, já tem nome, já tem cor, já tem a estrutura básica, mesmo que ainda esteja faltando parte, para que a gente garanta que na segunda-feira vocês estão dizendo, esse é o meu projeto, essa é a minha tribo, essa é a minha proposta. Eu falei de um vídeo, tem alguns casos aqui que está prontinho para gravar um vídeo de 3, 4, 5 minutos, não mais do que isso, para dizer quem é, de onde que é, o que faz e qual que é a ideia, e que quem conseguir ter esse vídeo na segunda-feira vai avançando para que a gente compartilhe e multiplique. Então, parabéns. E parabéns para você, Michele, que você, mesmo estando sozinha, está se mexendo. Inclusive a questão de, assim, para todos, assim, quem gerou a solicitação, inclusive para a coordenação
do Futura Cientista, foi da Michele. Parabéns, Michele, porque toda hora eu disse, Fernando, o que eu faço? Cadê a minha parceira? Eu não acho ela, não acho. Eu procurei tudo, não acho. Aí eu falo, a gente foi para a Gabriela, olha, a gente está lá com a Michele, não sei o quê. Fernando, eu resolvo isso amanhã. Me dá hoje, não sei o quê. Já tinha uns outros casos que eu resolvi, vamos resolver. E eu dizia, a Michele está lá desesperada. E, então, vamos garantir assim, foco e abre a boca e fala. E enquanto isso, faz o que a Michele faz, toca em frente. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem ainda não falou, Kathleen? Quem ainda não falou, Maria Eduarda? Hoje a minha parceira entrou, mas ela não está aqui na reunião geral, não sei o que aconteceu, ela entrou, mas não ficou. E a gente conseguiu conversar um pouco, nós conversamos sobre a minha ideia de projeto, que era sobre a inclusão das crianças autistas. A gente alinhou bem, ela concordou com a minha ideia de projeto. Ela também quer seguir na mesma área profissional que eu, que nós duas queremos ser psicólogas. Então a gente achou que casou bem o nosso projeto e a gente só não conseguiu conversar sobre o nome da nossa tribo e a nossa cor, porque ela conseguiu entrar bem no finalzinho ali do tempo e a gente decidiu falar mais sobre o projeto. Mas aí eu vou tentar entrar em contato com ela e eu mando mensagem para você hoje. Perfeito. E aí vou pegar a fala da Duda, duas coisas importantes. Primeiro, vocês todos estão no mesmo grupo e vocês se comuniquem, combinem como vocês vão se comunicar do jeito que quiser. Então a gente tem experiência dos anos passados que, eu uso o grupo do Meet que já está criado mesmo, eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, eu uso o Pombo Correio. Você usa o que quiserem para se comunicar e garantir que as coisas andam e que as mensagens fluem. E a outra foi o detalhe que ela colocou aqui, a questão da psicologia. Então, cada uma de vocês, uma pergunta que a gente sempre faz, quem é, de onde que é, o que faz, aonde quer estar daqui 3 a 5 anos. Então é algo que a gente vai estar falando mais para frente, mas eu pego o gancho da fala da Duda, que cada uma pensar, mas o que eu estou querendo fazer da vida? Estou querendo fazer psicologia. O que eu posso fazer no projeto que traga luz para o meu sonho? Então, se alguém quer fazer psicologia e traz uma questão de saúde mental, comportamental, é uma oportunidade fantástica de avançar e inclusive descobrir se é isso ou não é isso. Eu comento, alguns já ouviram essa história várias vezes, assim, eu fiz engenharia na USP em São Paulo, então complicadíssimo, primeira opção vestibular, quando eu fiz o mais complicado de todos, aí eu fui para a área de eletrônica, sistemas digitais, fiquei 5 anos pegando a primeira opção, quase morri louco de tanta prova, tanta coisa, para descobrir que eu detestava engenharia. Ainda bem que apareceu os sistemas digitais, que eu acho que eu não teria saído da escola se não tivesse aparecido. Fui trabalhar no banco, porque a senhora fez trabalho de tecnologia, vai trabalhar no banco, ganhar dinheiro. Ele falou, aqui é banco, seria bom você fazer administração também. Fui para Getúlio Vargas, fui conhecer comunicação, marketing e recurso humano. E foi fantástico, porque eu descobri que também eu não suportava o banco, não aguentava o controle, fui parar na área de meio ambiente e educação. E por que eu comento isso? Porque se quando eu tinha uns 16 anos, eu tivesse no 2º ano, eu tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa que eu obrigasse a fazer aquilo que é o real da profissão, da atividade, eu ia descobrir, não vai dar certo eu fazer engenharia, não vai dar certo eu trabalhar em controladoria de banco, porque não tem nada a ver comigo, deu até um burnout. Então, aproveita. Eu tenho certeza que usa para validar. Eu estou completamente perdido, eu não sei se faço direito ou veterinária. Ótimo, usa para testar. Essa história do direito veterinário é um caso real. Eu disse, as dúvidas são essas? São. Nossa, usa o projeto para vasculhar, tenta descobrir isso antes do vestibular. Por quê? Porque de repente você vai ficar 5 anos caminhando numa direção que você descobre que não tinha nada a ver.
Então, parabéns, queridas psicólogas, estressem. E com isso vocês trazem gancho para a gente também de buscar mentores, monitores que tenham conhecimento da área que você quer. E a gente tem gente de todas as áreas. Na medida que vocês vão falando, essas coisas vão ficando muito claras. E aí eu reforço a nossa fala de que quando a gente fala de semi-DCA, de criança e adolescente, não sei o quê, quase todas as questões estavam envolvendo a sua área, as relevantes todas. Então, se tem material e tem oportunidade, incrível. E parabéns. E quem que era a outra psicóloga? O nome dela é Emanuela, só que ela entrou e saiu. Perfeito, perfeito. E continuamos com tudo junto e misturado, que isso é incrível. Quem mais? Só complementando essa questão que a Duda falou, eu vi até a Emanuele aqui, eu até fiquei bem feliz, depois ela saiu, não sei o que aconteceu, porque ela é minha conterrânea lá do Amazonas. Legal. Parintins. Mas eu vou deixar para ela falar, se apresentar quando ela aparecer. Quem ainda não falou? Temos 10, 15 minutos. Quem ainda não falou? Garantir que todo mundo tenha colocado o posicionamento. Quem está faltando? Kathleen, Ingrid, mais alguém? Oi, posso falar? Bora. Então, como a gente já tinha tudo muito bem alinhado, a gente usou essa nossa reunião para pegar alguns outros pontos, né, devido ao trabalho mesmo. Então a gente dividiu quem vai fazer os relatos, no caso ela vai fazer e eu vou ficar mais com a parte do trabalho mesmo. Então a gente dividiu também a categoria que cada uma vai pesquisar. Então, por exemplo, eu vou fazer a introdução, ela vai fazer o objetivo. E essa reunião a gente usou mais para isso também. A Ana entrou e deu um apoio pra gente, deu um norte, explicou tudo certinho. A nossa reunião foi mais para alinhar essas coisas. A gente também falou um pouco sobre a roda de conversa, deixou, né, socializou ali, e foi para isso, para alinhar mesmo o que estava um pouco ainda solto, mas agora a gente já vai dar início às pesquisas e tudo mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Para quem já chegou na situação que a Kathleen descreveu, a organização do time é extremamente importante, é que a gente vai falar o tempo todo, tudo junto, misturado, etc. Mas essa organização de funções é muito importante para não ficar batendo cabeça. Tá bom, então quem é que faz isso, quem é que faz aquilo? Deixa que eu cuido da relatoria. Alguém vai precisar ser gestor, a gente ainda nem chegou nisso. Alguém vai precisar ser conector. Eu gosto de pesquisar, então vai pesquisar. Eu gosto de sintetizar, então vai sintetizar. Na nossa estrutura, seja de aluno, seja da Adote uma Escola, seja do voluntariado, desde que a gente começou, a gente trabalha com 4 funções essenciais: gestor, mentor, conector e cuidador. Então, em cada equipe, a gente vai estar vendo, vai estar conversando com vocês. Essas 4 são que garantem o mínimo para um time funcionar. O que faz o cuidador? É cuidador de idoso? Não, o cuidador é alguém extremamente ligado em pessoas, em inclusão, e ter uma escuta ativa e empatia incrível. E o gestor é aquele totalmente focado, que tem entrega, tem compromisso, tem prazo. E o mentor, normalmente o ideal para fazer pesquisa, porque ele adora. E o conector, o que junta. Mas eu não gosto de falar, não gosto não sei o quê. Talvez não vai ser um bom conector e pode ser o melhor pesquisador. E o seu projeto pode ser fortíssimo, porque a pesquisa foi incrível. E na hora que vocês entenderem que dividindo os papéis o projeto fica muito forte, ele fica muito forte. Quando vocês perguntam, como é que vai juntar 5 projetos, fazer uma apresentação só, ao longo desse mês, vocês vão se conhecendo os colegas, e vai chegar na última semana,
a gente vai perguntar, e quem quer ser o gestor disso tudo, o relator disso tudo, quem quer compartilhar a metodologia, quem quer compartilhar o resultado, quem quer compartilhar a história, e vocês vão perceber, eu acho que eu me sinto chamado para fazer isso, eu me sinto chamado para fazer aquilo. Se vocês olham a apresentação final dos anos anteriores, vocês vão ver que não, tinha 15, tinha 5 que se destacaram, 5 que se destacaram, que falaram, deixa comigo. E não é deixa comigo porque eu quero aparecer, porque o grupo chegou à conclusão, nossa, mas essa daqui faz tão bem isso, faz tão bem aquilo. Todos participaram, se vocês olharem o projeto de cada um, no projeto de cada um, todos estavam envolvidos. Então, aproveite essa oportunidade para se conhecer, para validar, para treinar, porque vai fazer toda a diferença. E aprender a compartilhar, porque as pessoas são diferentes. Para quem já fez o teste, assim, vários aqui fizeram já o teste da última escola, tem 16 perfis de competência, então não existe perfil de personalidade profissional, depois a Duda e a Emanuele talvez vão querer saber disso. Tem 16, e se considerar os tons de cinza, então esse número é imenso, se juntar com os neurônios vai para bilhões, mas pelo menos 16 perfis completamente diferentes. Tá? Qual é a fortaleza de um time? Ter os diferentes trabalhando junto. Um time de todo mundo igual é um time fraco. Um time com 4 muito diferentes que se entendem é muito forte, porque cada um vê uma coisa e ele se soma em vez de ficar brigando. Tá? Um time de todo mundo igual é um time fraco. Por quê? Porque alguém não vai estar vendo alguma coisa. Então, vamos usando esse momento, essa oportunidade. Estamos indo para o encerramento. Falta alguém? Antes de eu ser justo, falta alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Falta alguém? Eu acho que falta, mas eu não consigo dizer quem é. Falta alguém? Bem, o que tem hoje? Hoje, no meio da tarde, vai sair a lista, vai sair a gravação, vai sair o relatório, tá? E o que a gente vem repetindo? Queridas alunas, queridas professoras, o conteúdo que está no grupo, o conteúdo que está na lista de presença é o mínimo. Ah, não era esse o objetivo do projeto? Não, esse é o objetivo mínimo. Onde que está o objetivo do projeto? No Classroom, naquele documento enorme? Naquele documento enorme. Aquele documento enorme tem o conteúdo que vocês querem para fazer um trabalho incrível. Ah, mas aquele documento está cheio de pergunta. Aquele documento está cheio de perguntas. Então vocês vão ver que vocês vão para um outro nível de profundidade de entendimento. No caso do time do Desafio ODS, o tempo todo ele vai estar trabalhando a questão do achismo, e se você está trabalhando com fundamento, evidências e dados concretos. Na hora que vocês mergulham, alguns vão falar, mas na verdade eu não tenho dado concreto nenhuma. Eu acho que eu estou nesse negócio do achismo. Deixa eu voltar e mergulhar de novo nisso, que está dito como é que resolve a questão do achismo e que evidências, que dados que eu usei. Ela está no 2º capítulo, que tá bom, quais são os ODS que vocês estão trabalhando. Isso daí é extremamente importante. No caso do time do IA, a pergunta-chave da semana é o título do capítulo 2. O que é IA? Tem a história da IA, tem o coisa, tem desde foi um pouco depois um pouco depois da criação do mundo. A IA é muito antiga, tem a história, tem os estágios. E o que a gente fez? Em 2023, quando a gente projetou o primeiro, tinha surgido o ChatGPT e a gente teve dúvida, inclusive, se a gente estava com o curso antes da hora.
Que decisão a gente tomou em 2025? Não precisa falar para vocês. Você sabia que IA existe? Você sabia do ChatGPT? Sabia do Gemini? Sabia do sei o quê? Eu disse, nossa, já uso isso há não sei quanto tempo. Então a gente colocou que toda estratégia é como é que usa direito. Então, todo o foco. E o maior problema que está na IA atualmente é essa questão de ideologia, no sentido de IA para o bem de quem, e o que não é IA. Então, o que a gente espera é que na segunda-feira, quando vocês fizerem a apresentação, o time do IA apresente projetos que a gente disse daqui é projeto de IA. Não, isso daqui é um projeto de computador que não tem nada de IA. Por quê? Porque o mundo acha que agora computador é igual a IA. E do desafio ODS, não, tem esse problema que eu quero fazer. E a gente perguntou, quem disse que isso é problema e qual é o impacto? Impacto é, você ainda está no achismo ou você já está com consistência? Nossa, na minha primeira versão eu estava no achismo, mas agora eu já tenho consistência, ou pelo menos eu sei o que está procurando. Quem conseguir fazer o vídeo para segunda-feira, dá um salto lá na frente. Por quê? Porque a gente compartilha o vídeo. Fernando, eu não sei nem onde eu estou, eu ainda não consegui hoje entrar pela primeira vez na sala, você está falando de vídeo, de e-book, eu não entendi patavina. Fique absolutamente tranquilo. Vai uma apoiando a outra, vai gritando no grupo. Quem conseguir fazer o vídeo na segunda-feira, dê um salto lá na frente. E vou pegar a fala que vários tiveram ontem. Nossa, eu não sei, eu acho que a minha ideia é tão simplesinha, eu acho que é uma bobagem, não sei o quê. Será que eu estou certo, eu não sei o quê, morrendo de medo. E vocês falaram coisas incríveis e trouxeram propostas incríveis. Vai acontecer a mesma coisa na segunda-feira? Vai ter gente com proposta incrível falando, eu não vou fazer vídeo, não sei o que, eu acho que vou pagar mico, eu nem sei o que eu estou fazendo direito. E de repente conta algo fantástico que a gente fala, menina, cadê o vídeo? A gente precisa contar para os outros. Professora Daniele, traga o seu forno, traga a história do forno. Não, mas você está pedindo para a gente compartilhar projetos, história, não sei o que. Pode e deve. A Ana está colocando aqui, chama no grupo, chama todo mundo. Uma coisa que vai acontecer a partir de segunda, na hora que vocês disserem, o que eu queria fazer é por aqui. Vão ter mentores, vão ter monitores que vai falar, nossa, para mim faz todo sentido eu ficar nesse. Isso surge na hora que vocês dizem, era isso que eu queria fazer. E em alguns casos, vocês vão gerar uma demanda para a gente, de nossa, a gente precisa achar alguém com esse perfil para apoiar o projeto. Ou pegando o exemplo que teve ontem, que a Bel falou, nossa, olha isso que a gente já tem e tem tudo a ver com o que você está falando. Eu falo, mas é tanta coisa naquele Classroom que eu não acho nada. Então, em alguns casos a gente vai fazer, não precisa achar nada, você só precisa desse documento. Tá? E tem coisas que a gente vai falar, isso daqui a gente também não tem que procurar, porque a gente não tem e vai aprender junto. Então, gratidão, a gente se diverte pra caramba, aprende pra caramba com vocês, usem todo o tempo com sabedoria. Amanhã não tem reunião, né? Amanhã tem palestra do Futuro Cientista e não tem lista de presença, né? Tem a lista de presença do Futuro Cientistas e a nossa, e na nossa, assim como foi na abertura, vai vir a pergunta que conecta as palestras de amanhã com o que a gente está fazendo. E isso vai acontecer sempre. Na segunda-feira, vocês vão compartilhar. A segunda foi do Futuro Cientista, terça, quarta e quinta foi nossa, sexta, Futura do Cientista. A sua semana é o todo. Então, o que vocês trazem na segunda-feira é de lições aprendidas da primeira semana. Por quê? Porque vocês estão fazendo o primeiro tijolo do relatório que vocês vão fazer no fim do mês. Então vocês vão ver que se vocês têm as semanas organizadas, o relatório sai de uma maneira muito tranquila e sai com muita força. Então, se tentar fazer o relatório a partir do final do mês sem estar organizado, é muito complicado. Diga, Ana. Eu queria fazer uma pergunta para as meninas ali do aplicativo, sobre vocês, sim,
da água, né? Se elas já têm alguma noção de programação, de lidar com realizar e fazer aplicativo, só para entender se ela já tem alguma expertise nessa questão da construção de aplicativo, já que elas querem construir aplicativo. Principalmente a ideia a gente consegue ali ajudar, mas se tiverem mais na questão prática, técnica, né, seria muito bom, porque eu vou pensar em algumas coisas aqui para semana que vem, ajudá-las com mais direcionamento. Kathleen, eu não lembro quem é os nomes, porque eu não cheguei na sala delas. Uma é a Kathleen e a outra eu não lembro quem é. A Kathleen e a Ingrid. E a resposta, Kathleen? Então, eu tenho uma base, é uma base menor, mas eu tenho muitos amigos da área de TI, que é da minha escola, que eles já fazem, então eu tenho uma rede de apoio sim, entendeu? Mas eu também sei mexer em programação. Parabéns. Se você traz um gancho, que eu passei de passagem com a Daniele, pego o seu exemplo. Se alguém tem na escola, em algum lugar, alguém que pode ajudar o seu projeto, na segunda-feira, então esse exemplo é bom. A gente está falando que vocês vão colocar a identidade do projeto de vocês, quem se sentir seguro, a gente vai colocar o Instagram e vai buscar ajuda. Traga os seus colegas da escola que podem desenvolver, do mesmo jeito que a gente tem outros aqui, de outras turmas, assim como a gente comentou, a gente já teve projeto, aquele que eu falei da Petrobras, com alunos nossos em relação a essa questão de água e monitoramento, teve o do robótica no ano passado, como tem mais projeto com esse foco esse ano. Então, posso trazer meu colega? Pode, deve. Eu vou trazer para o projeto, ele não quer, mas eu vou trazer para o meu grupo, ele vai estar lá no Instagram, ele vai estar me ajudando. Lembre que a proposta, o desafio, é cada um pensar como é que eu levo para a minha escola. Se você envolve os colegas, você ganhou, você usou a palavra correta, a rede de apoio, em que de repente eles vão estar junto com vocês. Nossa, a gente amou e a gente vai fazer, a nossa escola vai fazer isso, você não está sozinha, Kathleen, a gente vai para cima. Desde o primeiro dia do skate, eu tenho falado, se alguém tem um professor que possa apoiar, cola neles. Assim, a Duda e a Elô, que toda hora eu volto e falo da professora Jéssica, das queridas de Paraná, não lembro o nome da professora, mas cola e de ser me apoia, eu quero fazer isso acontecer. E as queridas professoras que estão aqui, pensem que vocês têm um trunfo, vocês têm assento no conselho escolar, no planejamento pedagógico, na disciplina de vocês, para no mínimo dizer, eu quero fazer isso e vou defender a minha ideia, pelo menos na minha escola. Então, para que a gente não tenha, a gente chegou no dia 31, tem um certificado do CNPq, que legal, recebeu a bolsa, tem um vídeo, e o que aconteceu na escola? Nada. A gente quer que todo mundo, nossa, na minha escola vai rolar. Mas somos de escolas diferentes, a gente se juntou. Pense nisso. O exemplo da Kathleen eu achei fantástico. Tá? Outra coisa que a gente vai direto, ninguém é dono da verdade, vamos buscar apoio da onde vier. E como é que a gente consegue apoio? Apresentando uma proposta organizada que encanta. Então, eu tenho uma proposta organizada que encanta. Mas tem que virar vendedor, marqueteiro. Ninguém está falando de virar mentiroso, mas está falando de aprender a se comunicar e de engajar. Todos vocês vão estar sendo estressados com relação à questão de análise de impacto, o que é projeto de impacto e o que projeto transforma a realidade do lugar onde você vive. Vocês têm que conseguir mostrar que esse projeto é tão importante que todo mundo tem que participar. Não é, eu estava lá fazendo um cursinho nas férias que eu estava sem ter o que fazer, não sei o que, tem um relatório lá, nada, vocês vão falar que vocês estão resolvendo um problema seríssimo e que vocês querem que seja resolvido. Eu fiz um comentário.
que me marcou muito, quando numa escola a gente estava falando de reconhecimento e a gente perguntou que prêmio que os alunos queriam. E eles falaram que fosse verdade, que acontecesse. Nunca esqueci isso, faz quase 10 anos. E vocês querem que aconteça. A frase foi: tio, a gente não quer estrelinha é legal, a gente só queria que fosse verdade e acontecesse. Aí a gente ia ficar feliz. Que cada uma possa dizer: eu fiquei feliz porque aonde eu estou vai acontecer. E vamos nos mobilizar, vamos apoiar. A pergunta da Ana foi importantíssima, porque ao mesmo tempo a gente vai estar nos dois times trabalhando o tempo todo. E se vocês olham as perguntas do planejamento, do primeiro dia do capítulo 1 já tem a pergunta: quais são as dificuldades, os pontos de atenção e as coisas que precisam ser resolvidas. A cada capítulo, o que é esse negócio de ponto de atenção, dificuldade e desafio? Você tem que conseguir superar isso. E como é que você vai superar? E de repente, na hora que vocês olham aquela pergunta, eu disse: meu Deus, eu nem tinha parado para pensar que isso é um desafio, é um ponto de atenção. Não tenho a menor ideia como é que eu vou superar esse desafio. Em cada lição das 7, fiquem muito atentos no Classroom, fiquem muito atentos no documento resumo, fiquem muito atentos nessas questões. Ao mesmo tempo, fiquem muito atentos nas oportunidades, referências, destaques. Por quê? Porque são as coisas que vocês vão ter que estar muito atentos. Parabéns, parabéns, parabéns. Super feliz. Continuamos no grupo. Segunda manhã é reunião. 2 palestras incríveis. Uma delas a gente já conhece. E não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Tem tudo a ver, porque na segunda-feira, na pergunta da lista de presença, vai estar o que tem a ver com o que a gente está fazendo. Então fiquem muito ligados que, como a Aura falou, é tudo junto, misturado mesmo. Alguma coisa antes da gente fechar? Já passamos 14 minutos, vamos encerrar. Quem quiser conversar alguma coisa, a gente fala no grupo. Cada um vai formando seu grupo. Posso fazer meu grupinho? Pode fazer o que quiser. Tá? Eu vou fazer no WhatsApp, eu vou fazer pombo correio, eu vou fazer... Faz o que quiser. Posso fazer com a outra, da outra turma? Eu achei algo super legal, que a gente tinha dividido das turmas do Desafio ODS, e já tinha hoje gente na outra turma, e eu achei isso o maior barato. Vocês estão entendendo a lógica. Se mexa, se mexa. Do mesmo jeito que tem gente que não consegue nem entrar ainda não entende nada. Tudo junto e misturado. E cada um que descobrir que tem alguém que está perdido, ajuda. Então eu fico muito feliz com as que tomaram a iniciativa hoje de ajudar as perdidas, porque sempre vai ter. Nossa, eu vou pegar, lembro da história do quanto eu fiquei triste quando eu subi a quarta vez no palco e alguém perguntou: quantos você trouxe? Se você já entendeu tudo, você não ajuda os outros? Pense nisso. Para que vale o saber e os talentos que Deus nos deu. Bora, bora, bora. Então, continuamos no grupo. Tchau. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me chamar lá no ar. Tchau.